A paz do Senhor, amados, tudo bom com vocês? Bom, como sempre, faço votos para que todos estejam bem com a graça do nosso Senhor Jesus. Estamos aqui para mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Eu já inicio convidando cada um dos irmãos para fazermos uma oração. Pai querido, Pai amado, primeiramente eu te louvo e te agradeço por mais essa rica oportunidade. A oportunidade de estar aqui, Senhor, aprendendo um pouco mais a respeito da Tua Palavra. Senhor, eu te peço, meu Deus, que o Senhor venha aqui preparar o meu coração para receber o Teu ensino. Que o Senhor, meu Deus, também venha derramar a Tua graça e unção sobre a minha vida aqui, para que eu possa ministrar essa aula em nome do Senhor Jesus. Eu coloco também diante de Ti cada um dos amados que estão aqui nos assistindo. Que o Senhor também venha trabalhar o coração de cada um deles. Oh, Senhor Deus, que o Senhor venha nos ensinar e que o Senhor também venha, Pai querido, nos ajudar a colocar tudo isso em prática, em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, amados, essa é a nossa 10ª aula, já estamos aí caminhando para o finalzinho do 3º trimestre. Lembrando que durante esse trimestre estamos falando, né, a respeito desse tema, que é o verdadeiro pentecostalismo. E a aula de hoje tem um título muito bacana, muito bom, que fala assim, ó: O Senhor Jesus cura hoje. É o nosso tema da aula de hoje. E aí nós temos um texto áureo, está lá em Salmo 103, verso 3. Aí eu convido cada um dos amados a abrir aí a sua Bíblia e acompanhar nós nessa leitura aqui de Salmos 103, verso 3. Se tiver algum aí do seu lado que de repente esteja aí cochilando, tentando dormir, dá um puxavanco assim nele, sacode ele e fala: acorda aí que nós vamos ler Salmo 103, verso 3. Vai lá. Aqui diz assim, ó: É ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. É o nosso Senhor que faz tudo isso. Olha só que palavra já maravilhosa aqui para a gente iniciar a nossa aula. Mas vamos prosseguir. Temos uma verdade prática aqui sugerida pela nossa apostila, que diz assim, ó: a cura de enfermidades é um dos benefícios da obra redentora do Calvário. Olha só, dentre todos os benefícios da obra redentora do nosso Senhor Jesus Cristo, nós temos aqui a cura divina. E aí, continuando, nós também temos a leitura em classe, e aí eu queria fazer a leitura de Isaías, capítulo 53. Nós vamos ler do verso 4 ao verso 6, e depois nós também faremos a leitura de Mateus, capítulo 8, do verso 16 ao verso 17. Então, sacode o amado aí que está do seu lado cochilando, pede agora para abrir lá em Isaías, capítulo 53, e vamos ler do verso 4 ao verso 6, que diz assim, ó. Verso 4. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. E aí no verso 6 diz assim: todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Então aqui, profeta Isaías, né, o profeta evangelista, falando um pouco a respeito do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui o destaque vai para o verso 4, que diz assim, ó: verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, feridos de Deus e oprimidos. Você crê nisso, amados? Eu creio. Agora, Mateus capítulo 8, aqui é uma confirmação, né, daquilo que foi falado pelo profeta Isaías. E aí, no verso 16 do capítulo 8 de Mateus, diz assim, ó: e, chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, com a sua palavra, expulsou deles os espíritos,
e curou todos os que estavam enfermos. No 17 diz, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Glória a Deus. Bom, aqui fala um pouco a respeito do nosso Senhor Jesus Cristo, principalmente do seu poder de cura. Jesus cura, amados, e cura até hoje, continua curando. Agora, quando a gente olha para a Bíblia, né, traz em todo o seu contexto essa condição real de cura. É possível a gente identificar tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, né, essa condição real de cura divina. E aqui eu falo da cura divina mesmo, aquela cura milagrosa, aquela cura que traz a solução que muitas vezes não é alcançada pela condição humana, pela condição do médico. É a cura divina, milagrosa mesmo, né? Tanto no Antigo como no Novo Testamento. Ocorre que, se tratando dos tempos atuais, a incredulidade, infelizmente, tem se tornado um desafio a esse respeito. E vale destacar que esse desafio não está necessariamente relacionado com as pessoas não cristãs. Não está necessariamente relacionado com aquelas pessoas que não acreditam em Deus, com aquelas pessoas que não acreditam em Cristo. Até porque, se tratando dessas pessoas, pela lógica, nem se espera muito, né? A nível de crer na cura divina. O grande desafio que a gente, infelizmente, vem enfrentando é que pessoas dentro do Evangelho têm resistido, têm tratado com incredulidade aquilo que diz respeito à cura divina. E aí nós temos aí, como destaque, pelo menos dois grandes problemas. O primeiro se trata daquela turma, daqueles grupos, muitas vezes associados a algumas denominações cristãs, que sustentam ali, através de seus entendimentos, sustentam que a cura divina ela está limitada ao período que Jesus esteve aqui na Terra. Alguns até estendem ali um pouquinho mais, fala que está limitada ao período dos apóstolos. Mas calma aí, Deus derramou sobre nós, sobre a igreja, né, o Espírito Santo, né? Será que ele desderramou? Será que tudo aquilo que foi construído foi destruído assim? Quando acabou aquele período dos apóstolos ali, né? Registrado em Atos, meio estranho, né? Mas fato é que existe realmente alguns grupos denominados cristãos que tratam com incredulidade esse tema. Agora, pior do que isso, são outros grupos que não acreditam nem mesmo naquelas curas que foram operadas pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Tratam aquilo como se fosse uma mitologia edificante. O termo é até bonito, né? Mitologia edificante. Mas é totalmente em desacordo com a palavra de Deus. E aí, amados, essa incredulidade, ela acaba se tornando uma barreira para que a manifestação do Espírito esteja sobre a igreja, uma barreira para que a cura divina seja operada sobre a igreja. E é por isso que cada um de nós, como igreja do Senhor Jesus Cristo, devemos permanecer firmes, devemos acreditar, crer com todas as nossas forças a existência da cura divina, a possibilidade da cura divina, a operação da cura divina, inclusive para os tempos de hoje. Olha quantas enfermidades estão acontecendo no mundo de hoje. Olha quantas coisas estão acontecendo a nível de doenças no mundo de hoje. E é a igreja que tem essa responsabilidade, amados, de acreditar com todas as forças, com toda a fé, a operação da cura divina pelo nosso Senhor Jesus Cristo nos tempos de hoje, né? Não podemos abrir mão daquilo que é real, daquilo que está registrado na palavra de Deus.
daquilo que está disponível para todos nós. Não podemos abrir mão disso. Podemos sim usufruir dessa maravilhosa graça, desse maravilhoso poder de Deus que diz respeito à cura divina. E como está bem destacado aqui no título da mensagem de hoje, o Senhor Jesus cura hoje. Amém? Dada essa introdução, agora prosseguindo aqui para a nossa aula propriamente dita, nós temos aqui um primeiro tópico e diz assim, ó, a cura divina na Bíblia. Dentro desse tópico, nós temos um primeiro subtópico que fala assim, ó, a saúde pública no Antigo Testamento. E aí eu queria fazer leitura de Êxodo, capítulo 15, verso 26. E aí, mais uma vez, se o camarada ou a camarada estiver aí do seu lado cochilando, dá um puxavanco aí, fala para abrir em Êxodo, capítulo 15, verso 26, que diz assim, ó, e disse, se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Olha que promessa maravilhosa. No Antigo Testamento, vale aqui destacar que não existia médico ou uma atuação de médico para atender ali aquele povo, aquela nação de Israel, né? Não existia a medicina. Era o próprio Deus que cuidava de sarar todas as enfermidades, né? E aqui, através desse registro da palavra de Deus, a gente já começa a perceber aqui, né? O próprio Deus operando a cura divina, cuidando da saúde do seu povo. Como bem destacou aqui, ó, no final do versículo que acabamos de ler, porque eu sou o Senhor que te sara. Essa é a promessa que Deus revelou a esse povo. Eu sou o Senhor que te sara, né? Revela, inclusive, aqui um desejo primordial de Deus para curar o seu povo. E aqui vale dizer que essa promessa se estende para cada um de nós, né? Porque nós somos o povo de Deus e é o Senhor que nos sara, é o Senhor que nos cura, é o Senhor que pode nos livrar de todas as enfermidades. Amém, amados? Bom, dando continuidade, aqui no subtópico, melhor dizendo, 2, nós temos aqui um título que fala assim, ó, a prevenção de doenças é bíblica. Olha só. Existe a cura divina? Existe, mas existe uma responsabilidade que é nossa. E essa responsabilidade diz respeito à prevenção. Ela é bíblica. E eu vou provar para vocês que ela é bíblica, né? Eu vou dizer aqui alguns exemplos. O livro de Levíticos, né, que trata ali um pouco a respeito da lei de Deus, né? Fala lá no capítulo 15 sobre a impureza por decorrência de fluxo de sangue ou secreção no corpo. Lá no capítulo 15 fala sobre o fluxo de sangue na carne, ou podemos também entender como a secreção na carne. Aqui está falando sobre feridas, sobre ferimentos, sobre algum tipo de lesão, alguma coisa que provoca essa secreção, essa inflamação, esse fluxo de sangue, né? E ali a Bíblia trata sobre a prevenção que aquele povo deveria ter com relação a isso. Não tocar, tratar ali com um certo cuidado, o isolamento para evitar a disseminação de eventual contaminação de doenças entre as pessoas, né? Isso lembra um pouco as prevenções higiênicas tratadas nos tempos de hoje. Quando a gente vai, por exemplo, a um hospital tratar de algum ferimento, alguma lesão, os médicos têm ali o cuidado de pôr luvas, pôr máscara, roupas especiais, justamente para evitar uma contaminação, uma disseminação da doença, né? Mas, tratando aqui outros exemplos, né? Levíticos capítulo 13 fala sobre praga, sobre lepra, né? E os cuidados que eles tinham ali para prevenir a disseminação daquela doença sobre aquele povo, né? As pessoas que eram acometidas ou até mesmo suspeitas de terem aquelas doenças
tinham que ficar em isolamento até que fossem realmente curadas para voltar a viver ali no convívio daquele povo, daquela sociedade, né? Fala ainda sobre os cuidados com as roupas, com os objetos das casas, com tudo aquilo que de repente uma pessoa que estava com uma doença contagiosa tocou. Muitas vezes tinham que queimar, tinham que destruir ou simplesmente lavar, né? Mas enfim, tinha que ter todo um cuidado para que aquela doença não se espalhasse por aquele povo. Vale ainda aqui destacar sobre a precaução com os sepultamentos, né, das pessoas ali que morriam, principalmente aquelas pessoas que tinham que ter ali aquele contato direto com a pessoa que faleceu. Enfim, fala também ali no capítulo 17 sobre a alimentação, ainda que tenha ali uma questão de Deus, no sentido religioso da coisa, no que diz respeito ao sangue, mas fala também sobre cuidados, e eu vejo esse cuidado como uma prevenção de doenças, né? De coisas imundas para não ser ingerida ali pelaquele povo. Levíticos 18 também fala sobre a impureza dos relacionamentos sexuais fora do casamento, né? Enfim, a prevenção, ela é registrada e bem registrada na Bíblia, e é interessante que essa prevenção é colocada ali como lei, né? São mandamentos bíblicos, são mandamentos de Deus, né? E isso é muito importante, sabemos, porque é uma responsabilidade que Deus coloca ali para aquele povo, e para os tempos de hoje, podemos dizer que essa prevenção continua valendo. Talvez não naquela realidade, porque a realidade de hoje ela é um pouquinho diferente, mas vou dar aqui alguns exemplos. A alimentação. As pessoas têm se descuidado no que diz respeito à alimentação, comendo muita coisa que são prejudiciais à saúde, comendo até em excesso. A gente pode, por exemplo, citar aqui algumas doenças que têm, infelizmente, ceifado muitas vidas. A diabetes, por exemplo, que é provocado pela má alimentação, em especial aquelas alimentações que têm grande teor de açúcar, né? A diabetes, ela é a sétima, tá em sétimo lugar como a doença que mais mata no mundo, é uma das doenças que mais mata no mundo. A obesidade, para você ter uma ideia, a obesidade ela provoca várias doenças e ela está associada a aproximadamente 4 milhões de mortes no mundo por ano. A gente está falando de 4 milhões de pessoas que perdem a vida por doenças decorrente da obesidade, que também está associado à má alimentação. As pessoas não estão se prevenindo, estão comendo muita bobagem, estão comendo muitas coisas que fazem mal para a saúde. É responsabilidade nossa cuidar da nossa saúde através de uma boa alimentação. Eu não estou aqui querendo proibir você comer aquele lanche gostoso do McDonald's, mas como dizia minha avó, a diferença entre remédio e veneno é a dose. O problema é aquela pessoa que todo dia está tomando refrigerante, comendo lanche. Uma vez ouvindo uma entrevista de um médico, ele falou, visite mais a feira para visitar menos a farmácia. É uma forma de se prevenir, né? Visite mais a feira para evitar visitar mais a farmácia. Procura comer coisas mais saudáveis, mais naturais. Eu, particularmente, utilizo aqui com a Amanda um aplicativo, né? Já que hoje tudo está muito moderno, né? A gente baixou lá no celular um aplicativo que se chama Desrotulando. Depois você baixa ele aí e experimenta. Como que ele funciona? Você abre ele, aí ele vai abrir através da câmera. Quando você estiver no mercado, você aproxima ele no código de barra. Ele vai te dizer se aquele alimento é bom ou não. É um aplicativo bem interessante. Lá ele dá uma nota de 1 a 100 e ele fala por que aquele alimento é ruim. Às vezes é excesso de sódio, às vezes é excesso de gordura, às vezes é excesso de açúcar, enfim. Ele vai te dando ali várias dicas. Mas é fato que a gente precisa cuidar da nossa saúde de maneira preventiva. E por falar de prevenção,
sabemos que estamos aí, né, num momento crítico de pandemia, a pandemia da Covid-19, e a prevenção vale para isso também, amados. A gente precisa tomar os cuidados necessários, que são orientados por aquelas pessoas que têm autoridade sobre o assunto, né? Que são os médicos, os cientistas, né? As organizações relacionadas à saúde. E ali eles falam para o uso de máscara, para o álcool em gel, para evitar as aglomerações, a questão da vacina. Infelizmente, a impressão que eu tenho é que as pessoas perderam a sensibilidade. Estão questionando a Covid como se fosse uma questão política. E isso não é político, isso é uma doença que está ceifando a vida de muitas pessoas. As pessoas estão morrendo. Muita gente está morrendo. E nós, como igreja, devemos estar à frente, dando exemplo, evitando aglomeração, respeitando o distanciamento, usando álcool em gel, usando máscara. A igreja precisa dar esse exemplo, porque senão Deus vai cobrar depois. Essa prevenção é determinada por Deus. Deus determinou para que nós agíssemos assim, em prevenção, para evitar a disseminação de doenças. Não vamos contribuir para que essa doença seja disseminada. E muitas vezes disseminada a ponto de matar muitas pessoas até mesmo próximas da gente. A gente precisa dar o exemplo como igreja de Cristo. Amém, amados? Bom, dando continuidade, no subtópico 3 fala o Novo Testamento, as curas de Jesus, né? E aí eu queria fazer a leitura aqui de Mateus, capítulo 4, né? E vou fazer a leitura do verso 23 ao 25. E diz assim, ó. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria, e traziam-lhe todos os que padeciam cometidos de várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, os lunáticos, os paralíticos, e ele os curava. E seguia uma grande multidão da Galiléia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e da além do Jordão. Então aqui mostra, né, a trajetória de Jesus. Jesus, por onde andava, ele saía curando as pessoas. É fato que Jesus veio com um propósito principal, que foi de nos salvar. Essa é a maravilhosa graça de Jesus, né? A salvação para possibilitar a nossa vida eterna, né? Nós estávamos condenados por conta do pecado e ele veio aqui para morrer numa cruz do Calvário, para pagar os pecados cometidos por todos nós e nos salvar. Mas Jesus também teve muita compaixão, muita misericordiosa por conta de todos aqueles que sofriam de alguma enfermidade. E por onde ele andava, a atitude de Jesus era curar essas pessoas, né? É importante a prevenção, como acabamos de falar, né? O uso da medicina também é muito importante. A medicina está aí para nos atender, para nos ajudar a buscar tratar uma doença, tratar uma questão aí de saúde, né? Tudo isso é muito importante. Mas sabemos que nós, seres humanos, né, somos limitados. Tem situação que não temos condição de solucionar, seja através da prevenção, seja através da utilização dos médicos, do sistema de medicina, né? Mas devemos saber que temos o Senhor Jesus Cristo. O poder dele está à nossa disposição para que seja operada a cura, para que aquelas enfermidades que muitas vezes estão longe da condição humana, longe da medicina conseguir alcançar, ele pode. Ele tem essa condição de forma milagrosa, amados. É nisso que nós devemos crer, amém? O Senhor Jesus cura hoje. É esse o nosso tema, né? Bom, no tópico 2 fala assim, ó, a cura divina como parte da salvação. E aí nós temos um primeiro subtópico que fala a respeito da salvação. Esse termo
salvação, né, ele pode estar associado a várias coisas. Ele pode estar associado, por exemplo, a livramentos, como o da escravidão. Ele pode estar associado a livramento da espada, livramento da fome, livramento das enfermidades, enfim. Tudo isso nós podemos estar associando a esse termo denominado salvação. Mas dentro do principal plano de Deus, né, o plano de redenção, a salvação ela está associada ao livramento da maldição do pecado e à restituição do ser humano para uma comunhão com Deus. Como todos sabem, né, o pecado, ele infelizmente entrou no mundo, ele contaminou o mundo, o pecado de Adão e Eva, e todos nós, infelizmente, por constituição, fomos também contaminados por esse pecado, né? Por isso que hoje o mundo está tão assim, cheio de atrocidades. É o pecado. O pecado causa tudo isso, inclusive as próprias enfermidades. E aí não se trata apenas de um pecado individual. Não quer dizer que uma pessoa que está enferma, ela necessariamente tenha cometido um pecado. Mas é esse pecado que, infelizmente, contaminou o mundo. E por conta do pecado, todos nós estávamos condenados à morte, morte eterna, né? Mas Jesus veio com o plano de redenção, morreu numa cruz do Calvário para nos salvar. Essa é a salvação da redenção, né? A salvação dada por Deus em nosso favor, que nos trouxe de volta a essa comunhão, né? Que pagou todos os nossos pecados. Dando continuidade, nós temos o subtópico 2, que fala sobre a cura divina. E aí eu queria pegar aqui o conceito que foi colocado na nossa própria apostila, que diz assim, ó, o que é cura divina? Um ato de soberania, graça e misericórdia divina, que, através do poder do Espírito Santo, restaura física e ou emocionalmente aqueles que demonstram fé em Jesus Cristo. Então, às vezes, já temos a tendência, né, de depositar as nossas confianças no médico, e não está errado, os médicos estão aí para utilizar. Na verdade, eu sempre entendi que médico é uma provisão de Deus. A medicina é uma provisão de Deus. Os medicamentos são provisão de Deus. As vacinas são provisão de Deus para que o seu povo seja curado, para que o seu povo se livre de alguma doença. Mas o que a gente precisa entender é que, volto a repetir, muitas vezes uma enfermidade, uma situação de doença, não está, digamos assim, em condições de resolver pelos atos médicos, pelos atos humanos, pelas medicações que nós temos aí disponíveis, mas devemos entender que existe um Deus que cura. E o poder dessa cura divina, o poder da cura que vem de Deus, não tem limite. Ele cura qualquer doença. Ele cura qualquer enfermidade. Não existe nenhuma enfermidade sem cura do ponto de vista de Deus. Basta um sopro dele, basta um toque dele, a pessoa é curada. E é nisso que nós devemos depositar a nossa fé. Amém? E no terceiro subtópico fala sobre salvação e cura, né? Lá em Isaías 53, no verso 4, fala assim, vou aqui repetir, nós já fizemos a leitura desse versículo, fala assim, ó, verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. E aí eu queria também já fazer leitura aqui de 1 Pedro 2,24. Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Então veja só, são duas coisas que andam juntas, a salvação e a cura. O próprio Senhor Jesus Cristo, enquanto esteve aqui na terra, ele veio para quê? Para nos salvar.
mas ele também operou ali a sua cura sobre as enfermidades. Então, amados, a gente precisa tomar posse dessas duas maravilhosas bênçãos que Deus tem assim colocado à nossa disposição. A primeira é salvação, que é muito simples, é um ato de fé, é se arrepender dos seus pecados e crer no nosso Senhor Jesus Cristo como único Senhor e Salvador. Mas também devemos crer na cura, porque, como a gente já percebeu, Jesus, ele veio sim para nos salvar, mas a intenção dele também é curar qualquer uma das enfermidades que porventura venham a acometer qualquer um de nós. Amém, amados? Bom, dando continuidade, nosso último tópico é a cura divina e os desafios atuais. E aí nós temos um primeiro subtópico que fala sobre as doenças. Doenças, infelizmente, têm causado muito sofrimento na vida de muitas pessoas. Olha, meus queridos, eu recentemente perdi 2 tias por doença. Foi muito triste, muito dolorido. É terrível. Uma delas eu acompanhei muito de perto, eu fiquei até o último fôlego de vida dela, quando ela estava ali no hospital, né? E foi uma situação assim realmente muito, mas muito difícil. E é isso, as doenças têm causado muito sofrimento na vida de muitas pessoas. É certo que essas doenças estão associadas a contaminações pecaminosas que entrou no mundo. Isso não quer dizer que a pessoa enferma esteja em pecado, é que vale reiterar isso, né? Se você, amado, está em Cristo, você está liberto do pecado, saiba disso. Você está liberto do pecado. Mas é que, infelizmente, o mundo está contaminado. E essa contaminação também gera enfermidade na vida das pessoas. Isso, infelizmente, acontece. Mas o nosso bom combate pode ser através da fé e da fé na cura divina. Deus pode nos curar. Deus, nós fizemos lá a leitura, né, da promessa que Deus deu para aquele povo, a nação de Israel, né? Ele fala que ele é quem sara o povo dele. É o Senhor que sara o povo dele. Nós somos o povo de Deus e devemos crer que Deus pode nos sarar. Amém? E aqui, no subtópico 2, fala sobre enfermidade entre os crentes. E, infelizmente, acontece. Não quer dizer que o fato da pessoa ser crente, o fato da pessoa estar envolvido com Deus, ela está livre de repente, sofrer alguma enfermidade. Eu, sinceramente, não tenho explicação para tudo. Sei que Deus tem plano para todas as coisas em nossa vida. Talvez um dia Deus vá nos revelar a respeito de tudo isso. Provavelmente na eternidade saberemos todos os planos que Deus estabeleceu ali a nosso respeito, sobre até mesmo permitir uma enfermidade ser ali diagnosticada em um dos seus povos, né? Em uma das pessoas ali que faz parte do seu povo. Mas fato é que existe. A própria Bíblia registra pessoas de Deus que foram acometidas por enfermidades, né? Lá em 2 Coríntios, capítulo 12, no verso 7, fala que Paulo ele era acometido com um espinho na carne. Existe aí uma polêmica para saber a respeito desse espinho, mas há uma linha que entende que esse espinho se trata de uma enfermidade que era ali sofrida por Paulo, né? Mas, pegando aqui outro exemplo, 1 Timóteo, capítulo 5, verso 23, fala que Timóteo tinha problema no estômago e fala ainda que ele sofria de frequentes enfermidades, né? Lá fala assim, ó, não bebas mais água só, mas usa de um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades, né? Lá em 2 Timóteo, capítulo 4, verso 20, fala que Paulo deixou o Trófimo, né, doente em Mileto, né? Fala assim, ó,
Erasto ficou em Coríntio e deixei Trófimo doente em Mileto, que era ali um companheiro e homem de Deus ali que acompanhava Paulo, chegou a acompanhar Paulo em algumas viagens missionárias, né? Então, grandes homens de Deus também sofreram com enfermidades. Isto está fora da nossa compreensão humana, que muitas vezes está limitado a esse mundo, né? Às vezes a nossa compreensão está muito limitada a esse mundo, mas uma vez eu até falei, né? O que é a vida nesse mundo comparado com a vida eterna? Ainda existe muita coisa para ser esclarecida, ainda existe muita coisa que será revelada pelo nosso Deus, ao nosso próprio respeito, né? Mas fato que existe homens de Deus que são sim ali acometidos por enfermidades. Mas a nossa fé tem que ser pautada em crer na cura divina. Não podemos, independente da situação, independente da enfermidade, independente do que esteja acontecendo, não podemos deixar de exercer a nossa fé no que diz respeito à cura divina. Não podemos, amados, ser barreira para que a cura divina seja operada em nosso meio. E ela tem todas as condições aí para ser operada. Basta a gente crer com todas as nossas forças. Amém? Bom, essa é a nossa aula de hoje. Para concluir, queria aqui destacar que temos essa ferramenta fundamental, né? Que é a nossa fé, a fé no nosso Senhor Jesus Cristo, né? Na autoridade do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. A cura divina, ela é real, ela é atual, ela é operada pelo próprio Senhor Jesus, quando e como Ele quiser, né? E o que podemos fazer é ser esse instrumento usado nas mãos de Deus. Instrumento usado por Ele para orar pelos enfermos, para clamar pela misericórdia dEle, para crer que Jesus cura hoje. É isso, amados. Essa é a nossa aula de hoje. Espero que você tenha sido abençoado, que Deus continue aí nos abençoando e que possa, em nome do Senhor Jesus, curar algum que tenha aí sofrido com a enfermidade, que possa fortalecer aí o seu coração, fortalecer a sua fé no que diz respeito à cura divina. É isso que eu oro aqui nesse momento e desejo a cada um de vocês, amados irmãos, que a cura divina esteja presente em nosso meio para curar todas as enfermidades, em nome do Senhor Jesus. Amém.